Crente não briga, crente explica. E fala. E mas por que você adora? Aonde está escrito na Bíblia? Tem que saber, está escrito em tal. Não, só quer saber Salmo 23, a página amarela dentro de casa. Aí depois vem com um papo de que não se discute? É isso aí, gente. Não, não é o que a Bíblia diz acerca dela mesmo. Procura apresentar-te ao Senhor teu Deus como obreiro bem aprovado, que maneja bem a espada ou a palavra da verdade, que maneja bem, que maneja bem. Sabe como o diabo vai tentar Jesus no deserto? Usando palavra. Por pelo menos 3 vezes ele chega para Jesus e diz, está escrito. E Jesus responde, também está escrito. Aí ele diz, mas está escrito. Aí Jesus diz, mas também está escrito. O Senhor está dizendo para alguém, você sabe de alguma coisa, mas está faltando o também, saber um pouco mais. Porque o mundo usa isso. Então veja bem, os samaritanos estão errados, os judeus estão certos. Jesus não tem nada a ver com essa briga diretamente. Muito antes de Jesus ir ao ventre de Maria, essa briga já existia. Então essa briga já existia antes dele. Mas um dos maiores problemas que nós vemos no mundo atual, problema esse que não vemos no ministério de Jesus, é a omissão. Quantas pessoas, irmãos, perdendo de Deus autoridade, força, domínio, governo, poder de solução diante de uma circunstância e de uma situação, simplesmente porque ficam penduradas na bengala do eu não vou me meter, eu não vou falar, eu não vou entrar. Eu vou falar um negócio para você, filho. Já ouviu falar de 2 homens, filhos do sacerdote Eli, chamado Ofni e Finéias? Eles eram filhos de um sacerdote, um se chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. Ministravam na casa nos dias de Samuel. Fornicavam, adulteravam, roubavam ofertas, se prostituíam dentro da casa de Deus. Deus disse, eu vou extirpar com essa raça, e chama o pai, que é o sacerdote da casa. Ele não conserta a casa. Agora eu vou te perguntar, sacerdote Eli, que determinava o governo sobre a casa de Deus, pecou? Adulterou? Trouxe alguma mulher para sua cama? Se deitou com alguma estrangeira? Roubou oferta na caldeira de Deus? Eli não cometeu nenhum dos delitos do seu filho, mas o texto diz que ele foi execrado e toda a sua raça. Que ninguém mais filiado a Eli governaria o sacerdócio dentro da casa de Deus. Aí eu vou te perguntar de novo, Eli fez alguma coisa? Não. Então por que ele está sendo destituído de toda a sua autoridade? Porque ele tinha autoridade, mas ele foi omisso. E tem gente achando, se eu não faço não tem problema. Mas a visão da Bíblia para apontamento de quem é o justo da terra não é o que não faz nada, é o que combate a injustiça. Então você não pode ser neutro. Camila, por que você está dizendo isso? Volto a repetir pela 3ª vez. Porque Jesus não tinha diretamente nada a ver com a briga entre judeus e samaritanos. Jesus chegou depois. E quanta gente no seio familiar, irmão, eu não estou dizendo que a gente tem que se meter na vida dos outros, não. Mas quantas vezes no seio familiar, quando você chegou, a sogra já não falava com a nora. Quando você chegou, o departamento A já tinha problema com o departamento B. Quando você chegou, o pastor X já não falava com o pastor Y. E você fica ali sentado omisso, não ora, não reage, não apazigua, não aconselha, não jejua, não pede a Deus uma direção sobre a justificativa. Quando eu cheguei já estava assim. Quando eu cheguei, a filha já não falava com o pai. Quando eu cheguei, o genro já não se dava com a sogra. Quando eu cheguei, a filha já não falava com a mãe. Quando eu cheguei, o irmão já não falava com o irmão. Do teu lado, no teu povo, na tua herança, no meio de ti, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não interessa quem começou, quando eu te dei a chave para terminar. Quando eu colocar na sua mão a autoridade para terminar uma situação, você não pode fingir que esse problema não existe. Ah, fulana, não se mete não, que isso é problema antigo. Minha filha, eu não vou me meter em nada, eu não sou problema, eu sou a solução. Eu não vou ignorar o que está acontecendo. Deus está me mandando dizer isso diretamente a alguém. Até quando você ignorará o que está acontecendo? Eu não estou dizendo que situações assim são resolvidas da noite para o dia. Mas você não pode se acomodar numa mesa onde todo mundo come junto, mas ninguém fala com ninguém. E achar que isso é normal. Você não pode congregar a vida toda em uma igreja sabendo que tem rixa de uma com a outra. Tendo que mediar as suas tensões. Se vai na casa da fulana, não pode tirar foto, porque a outra ciclana, que é tua amiga, vai ver a foto que você... Sai fora.
Irmãos, isso aqui é altamente profético. Isto é altamente profético. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu não sei quem começou, mas eu sei quem vai terminar. Eu sei, é você. É você. Esse Natal será diferente. Esse ano novo será diferente. Vai ser diferente. Pegue na mão de alguém e diga: vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Agora, o que nós precisamos entender e ter motivação necessária para conseguir resolver, entender que não é sobre a nossa vontade, é sobre o nosso chamado, é sobre a nossa unção. Como assim, Camila? Enquanto você deixar sentimentos te governarem, você vai ficar desorientado igual cego em tiroteio. Mas quando você entender: não, peraí, eu tenho unção de Deus. Não, calma aí, eu tenho um chamado de Deus. Não, peraí, irmão, o mais grosso modo possível. Quando você entender: não, peraí, eu sou crente. Não é porque eu quero, é porque eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Pessoas que me procuram para dizer: como eu faço para perdoar isso? Eu digo: vá perdoando todo dia, até que tudo seja perdoado. Você vai perdoando hoje, você perdoa amanhã. Quando sentir raiva na terça-feira, perdoa de novo. E quando acordar irado na quinta, aí eu perdoo de novo. E sexta-feira, miserável, diga: mas tá bom, tá perdoado, tá perdoado. Vá perdoando todos os dias, até que tudo seja perdoado. Jesus está dizendo: alguém hoje aqui, não me importa o tamanho da confusão, eu só preciso de um. Você diz: Camila, mas esse problema é hereditário. Isso aí é anos. E o pastor fulano de tal já era assim com o outro. Menina, quando tu não era nascida, isso já existia. E mas fulano é assim mesmo. Não fala com o Beltrano, o pai dele era assim, a mãe dele era... Não, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser quem quiser. Pode ser quem quiser. Não me interessa. A Bíblia diz que o pecado que destruiu o mundo inteiro e destituiu o homem da glória de Deus entrou por um. E quando Deus decidiu tirar tudo, falou: vou precisar de um exército? Ele disse: não. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fez-se silêncio. E o filho veio: pai, eu vou. Tá ótimo, porque eu só preciso de... Aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer: o pecado entrou no mundo por e saiu por... Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. O texto diz que ele sai da Judéia e vai outra vez para a Galileia. Saiu da Judéia e foi para a Galileia. Veja. Judéia para ir para a Galileia. Agora presta atenção, que eu vou te mostrar como que é esse trajeto geograficamente falando. Judéia está aqui. Ok? Judéia está aqui, no meu lado esquerdo. Galileia está aqui na minha ponta direita. Geograficamente falando. Aqui é... Vem, gente, aqui é... E aqui é... O texto não diz que ele saiu da Judéia para ir para Samaria. O texto diz qual é o destino final. Deixou a Judéia porque quer chegar na... Galileia. Então Jesus não está indo... ponto final para Samaria. Jesus está indo para a... Vamos lá então de novo. Aqui à minha esquerda, quem está? Na ponta direita para onde Jesus vai, quem é? Só que bem no meio, entre essas colunas, está? No meio. Bem no meio. Bem no meio. Essa região aqui do meio, que é a Samaria, é uma região montanhosa. Todas as vezes que um judeu queria sair da Judéia para ir para a Galileia, ele precisava fazer uma viagem de aproximadamente 6 dias. Quantos dias? 6. Porque ele ignorava a montanha que estava no meio, que é... Isso aqui está melhor que aula de geografia. E ele dava toda uma volta no entorno da montanha, para não ter que se esforçar na subida, para não ter que passar bem pelo meio, e para não ter que topar com nenhum samaritano. Então ele sai da Judéia, leva a bagagem necessária para não ter que comprar, nem vender, nem trocar. Lembra da parábola do bom samaritano que Jesus conta? Ele fala, por exemplo, de um viajante. Esse viajante foi assaltado no meio do caminho e quem o ajudou foi um bom samaritano.
Não é à toa que Jesus usa esse exemplo. Essa rota de 6 dias para sair da Judéia e chegar na Galileia era uma das rotas onde tinha mais assaltos. Por quê? Por judeus não se comunicarem com os samaritanos, não paravam para beber a água deles, não paravam para comer a comida deles. Então como é que você faz uma viagem de 6 dias sem manter o meio do caminho? Tem que levar tudo de casa. Aí sai de casa com carroça, sai de casa com bagagem, sai de casa com carro de ferro. E o povo que fica no deserto fica esperando essas caravanas passar. É gente que não trabalha, vive do lucro do que o outro carrega. Então passou uma caravana, é de judeu? Se é de judeu tem carga, porque não vai comprar nada aqui. Então vamos assaltar ele. Então os judeus, muitas vezes na trajetória da Judeia para Galileia, eram assaltados no meio do caminho. Eram assaltados no meio do caminho. Por quê? Porque para ignorar Samaria, tinham que fazer uma viagem de quantos dias? Quem lembra quantos dias? 6. E se tornavam alvo fácil de quem vivia do lucro da carga. Já entendeu? Deus está dizendo, enquanto você viver para ignorar o que está acontecendo, você vai andar pesado. E ao invés de dar lucro para a glória de Deus, você vai viver dando lucro para o inferno. E Deus não te chamou para carregar nada que venha dar lucro para o inferno. Agora vamos ver a diferença de Jesus? Jesus vai levar bagagem de 6 dias? Não, por isso João diz, era-lhe necessário passar por... Quando ele chega em Samaria, o povo vai comprar comida na cidade. Que cidade se eles estão em Sicar? Na cidade de Samaria. Então Jesus não está disposto a levar carga na Araxúria. No cronograma de viagem, Jesus sabe, não é tão confortável assim passar pela terra dos errados. Não é fácil olhar para a cara de quem mentiu para mim. Não é fácil estar diante de quem zombou da minha fé. Não é fácil amar de novo quem me traiu. Não é fácil trazer para perto quem me queria longe. Não é fácil pisar na casa de alguém que não me queria lá. Só que Jesus já decidiu. Não vou fazer viagem de 6 dias. Não vou dar lucro para assaltante no caminho. Vou fazer em 3 dias. Para fazer em 3 dias, vai ter que comprar comida lá, vai ter que beber água lá. Está disposto? Estou. Porque sobre a minha caminhada com Deus eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. Na minha caminhada com Deus, eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. Eu vou falar de novo. Na minha caminhada com Deus, eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. E era-lhe necessário beber água lá, parar lá, comprar comida lá. Jesus tem um propósito nisso? Tem. Jesus tem um propósito nisso. Mas ele vai fazer o que precisa ser feito. Então, ao invés de dar um entorno na volta de Samaria, Jesus vai passar bem pelo meio. Eu pedi para você dizer para quem está do seu lado, passa lá. Agora eu vou pedir para acrescentar. Você vai dizer, passa lá e passa bem no meio. Tá bom? Diga de novo aí, passa lá e passa bem no meio. Camila, do que você está falando? Eu não vou deixar você sair daqui de rogado inocente jamais. Deus está dizendo a alguém, a tua Samaria tem nome. Eu sei qual é a área que te incomoda, qual é o assunto que você não quer tocar, qual é a área do trauma de quem te feriu. Eu não, mas o Espírito Santo que está aqui está dizendo, eu conheço a tua Samaria paterna, conheço a tua Samaria materna. Eu conheço o que entrou bem no meio, mas tem uma coisa que a gente precisa, 2 coisas que a gente precisa aprender sobre o significado do que está no meio. Completa para mim para eu saber que você está comigo. Sobre o significado daquilo que está no meio. Você tem que entender nessa noite por que o meio não deve ser ignorado. Vamos lembrar de novo. Jesus não está saindo da Galileia porque quer ir para Samaria. Jesus está saindo da Judéia, porque quer ir para a Galileia. E Samaria está bem no meio. Se ele ignora o meio, tem que levar carga. Se ele ignora o meio, tem chance de não completar a viagem. Se ele ignora o meio, mas completa a viagem, chega, mas chega cansado. Chega, mas não pode trabalhar. Chega, mas não pode fazer a obra de seu pai. Isso tudo no meio. Ou melhor, se ignora o meio. Mas por que ele não ignora o meio? Porque o destino, ou a rota mais curta entre 2 pontos, chama-se linha reta. Crente tem que aprender a andar em linha reta. Não é só porque é crente. Tem que aprender a andar em linha reta, porque retidão fala de justiça, fala de princípio, fala de integridade. Jesus vai passar bem pelo meio.
Agora, por que eu não posso ignorar o meio? Porque meu destino final não é o meio. Eu não estou saindo da Judéia porque eu quero chegar no meio. Eu estou saindo da Judéia porque eu quero chegar na... Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Judéia é extremo sul. Eu disse que Judéia é extremo sul. Galileia é alto norte. Norte fala de rumo. Quem aqui nunca teve uma mãe agitada que disse: menino, toma um rumo, um norte na tua vida? Norte fala de rumo. Sul fala de ponta. Quem é que já ouviu falar do sul do nosso país? Regiões de sul são normalmente baixas, sobretudo dentro da nossa nação. Sul fala de ponta. Se está no sul, está na... Vem, gente, se está no sul, está na... E se está no norte, está na melhor localização. Quando você vai ajustar uma bússola, você não ajusta ela pelo oeste, nem pelo centro-oeste, nem pelo sul. Você sempre ajusta ela pelo norte. Então presta atenção. Sul fala de ponta. Norte fala de melhor lugar. Samaria é literalmente região central. Todo mundo está ignorando o centro para chegar no norte. Jesus vai passar pelo centro. Porque o destino final dele é o norte, não é o... Quando o seu destino é o norte, o centro não te para. Quando o seu destino é o norte, o que ficou no meio não te atrapalha. Camila, o que você precisa considerar? Primeira coisa, eu não saí da ponta para parar no meio. Ok? Segunda coisa que eu preciso considerar. Meio não é destino final, é lugar de... Porque você tem encarado o meio de algumas situações que Deus tem te impelido a estar lá, a resolver aquilo lá, como se aquilo fosse o destino final. Com todo o carinho do mundo, aproveitando a liberdade que eu tenho em terra carioca, olha para quem está do seu lado e diz: para de graça. O meio não é o fim, é o lugar de passagem. Pega na mão dessa pessoa, sacode ela e diz: passa logo. Passa logo. Fala com quem tiver que falar, beija quem tiver que beijar, abraça quem tiver que abraçar, pede perdão para quem tiver que pedir, abre a porta da casa para quem tiver que encontrar, reconcilia quem tiver que reconciliar, conversa com quem tem que conversar, liga para quem tem que ligar. Para com esse negócio de printar o WhatsApp, vai ouvir a voz da pessoa, resolve. Gostou desse vídeo? Compartilhe e abençoe outras pessoas assim como você foi abençoado.